Olá a todos meus queridos irmãos e minhas irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma devocional do dia, alimento diário para as nossas vidas. Que você possa ficar aqui nesse vídeo para ouvir essa pequena reflexão da palavra do nosso Deus, que Ele nos envia no dia de hoje, né? Esse pão, esse alimento que todos nós necessitamos, né? Pois a nossa alma anseia e deseja o nosso Mestre, nosso Cristo. Nós precisamos desse alimento que é o próprio Jesus Cristo, né? A palavra do nosso Deus. Eu gostaria também aqui de agradecer minhas irmãs lá do roteiro, né? Final de semana nós estivemos lá. Fui levar a mensagem da palavra do Senhor na festividade das irmãs, né? Que foi uma bênção, foi a maravilha, né? A presença de Deus, tudo lindo para a glória de Deus. A irmã Jéssica, né? Que é a dirigente que me convidou. E eu quero agradecer a ela, que Deus venha abençoar grandemente a vida dela, poderosamente, pois ela é uma serva fiel do Senhor e ela faz o trabalho de Deus com excelência, né? A missionária Helena, que é minha amiga e minha irmã, né? Que a graça do Senhor possa alcançar grandemente a vida dela. Ela nos acolhe na casa dela sempre quando a gente vai lá, né? Ela vem nos buscar. Agradecer a irmã Cícera, que cuida da gente com muito amor e carinho, sempre fazendo o nosso almoço, né? O almoço para todo mundo. O almoço dela é maravilhoso, viu? A irmã Cícera é bênção do céu. Ela faz uma comida nota 10. E agradecer também a irmã Lene, né? A irmã Lene eu conheci há pouco tempo, mas ela é uma bênção do Senhor. Ela cuidou de mim também lá, fazendo as minhas sobrancelhas, né? Que Deus venha abençoar grandemente a vida dela, que ela venha prosperar cada dia mais e que ela venha crescer cada dia mais na presença do nosso Deus. Amém? E vamos para a devocional do dia de hoje, que se encontra aqui no livro de Lucas, o capítulo 11 e o versículo 10, que vai dizer assim: porque qualquer que pede recebe, e quem busca acha, e quem bate abre-se-lhe-á. Amém? Aqui fala sobre a insistência na oração, né? A perseverança na oração, que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina a perseverar sempre na oração, a buscá-lo sempre em oração, porque Ele está sempre atento, né? Ouvindo os nossos clamores e Ele atende, né? Só que tem um tempo e uma hora certa para acontecer. Então nós não devemos desistir de orar, não devemos desistir de buscar a presença dele, porque aqui fala, porque qualquer que pede recebe, quem busca encontra. Quando a gente busca a presença de Deus, quando a gente quer ser cheio do Espírito Santo de Deus, Ele vai nos enviar o Consolador, Ele vai nos mandar o Consolador, Ele vai nos trazer bênçãos espirituais, pois nós necessitamos das bênçãos espirituais do Pai, né? Nós necessitamos dessa bênção tão gloriosa que é a presença de Deus. A bênção dele é mais que tudo, a presença dele é bênção, né? E a palavra do Senhor dele fala, né? A palavra do Senhor fala que a bênção do Senhor é que enriquece. Então, busque a Deus, clame a Deus. Se você está passando por algo difícil, não desista de orar, bata até a porta ser aberta, porque Deus está atendendo o seu clamor. Deus não fica com os ouvidos tampados sem ouvir a nossa oração, não, Ele está atento sempre a ouvir o nosso clamor, Ele está sempre atento a ouvir a nossa oração. Ele é um Pai amoroso e cuidadoso, que sabe cuidar dos seus filhos. Se nós que somos pessoas más, como fala aqui a palavra, se os nossos filhos nos pedirem, nós sabemos dar coisas boas, né, para os nossos filhos, quanto mais o nosso Pai do céu, né, que tem bênçãos extraordinárias para a nossa vida, pois Ele tem bênçãos
que a gente nem consegue imaginar, né? E Ele nos abençoa. Ele sempre dá além daquilo do que a gente pede, do que a gente imagina, porque a gente não consegue imaginar e mensurar a grandeza de Deus, pois Ele é um Deus tremendo, grandioso, e Ele só tem coisas maravilhosas para nossas vidas. Ele é um Deus tremendo, forte e poderoso, que faz e desfaz todas as coisas, né? Para ajudar os seus filhos, para abençoar os seus filhos. Quando Ele criou a terra, quando Ele fez toda a terra e criou todas as árvores, criou os mares, né? Os animais, os peixes, os céus e a terra, o céu todo iluminado, né? A noite com aquela lua linda, o dia com o sol para iluminar o dia. Ele criou todas as árvores frutíferas, né? Tudo isso para o nosso bem, tudo isso para nós desfrutarmos das maravilhas que Ele fez para nós. Então, todos os dias, quando a gente acorda, já é uma dádiva de Deus, já é bênção de Deus sobre as nossas vidas. E nós temos que ter um coração grato, um coração alegre, um coração feliz. Nós devemos nos alegrar sempre no Senhor, ser grato a Ele e estar o tempo todo em oração, em espírito de oração, né? O apóstolo Paulo nos ensina a estar sempre em espírito de oração, orando o tempo todo. É você trabalhando, né? Estudando, está ali sempre, porque o Espírito Santo que habita em nós, ele vai levar nossas orações ao Pai, né? Ele está sempre conosco, ele habita em nosso ser. Nós que somos filhos de Deus, somos crentes e fiéis a Ele, o Espírito Santo está conosco e ele conduz as nossas orações até o Pai. Então nós não devemos desistir de orar, nós devemos clamar, nós devemos buscar, porque uma hora Ele vai atender o nosso clamor, né? Para tudo tem um tempo certo. E com isso Deus também está provando a nossa fé, para ver se a gente não desiste, para ver se a gente vai até o fim. E Ele nunca nos prova além daquilo que a gente possa suportar, né? A prova tem um começo, um meio e um fim. Todo sofrimento vai ter um fim, toda prova vai ter uma hora que ela vai acabar, né? Mas as lutas servem para que a gente possa se fortalecer cada vez mais na presença dele e buscá-lo, porque é através das lutas e do sofrimento que nós vamos buscar mais a Deus, que nós vamos querer mais a Ele, que nós vamos querer passar mais tempo na presença de Deus. Então, de certa forma, as lutas nos forçam, de certa forma, a buscar a presença de Deus, a estar na presença dEle, né? Dia após dia, buscando a Ele. E muitas das vezes é através das lutas que a gente se consagra, né? Passa tempos de jejuns, de oração, leitura da palavra, porque é dessa forma que nós vamos buscar a Deus. Então Ele permite as lutas, as batalhas, para que a gente se aproxime mais e mais dEle, porque Ele quer relacionamento conosco. Ele quer ter intimidade. Quando Ele criou o homem, Ele tinha intimidade com Adão e Eva. Todos os dias Ele ia ao paraíso para conversar com eles, né? Ele tinha prazer de visitá-los, de ver como eles estavam e de conversar com eles, mas infelizmente o pecado entrou no mundo, eles deram ouvido ao mal, né? E o pecado entrou no mundo e o pecado nos afasta do Pai, o pecado nos afasta de Deus. Então eles de certa forma se afastaram de Deus, não Deus se afastou deles, né? Eles se afastaram de Deus por conta do pecado, porque quando a gente erra, quando a gente peca, a gente fica tão envergonhado que a gente não tem coragem de chegar diante de Deus, de orar a Ele, de se arrepender e pedir perdão, porque não existe pecado que Deus não perdoe, né? Só a blasfêmia contra o Espírito Santo, mas a blasfêmia é a negação total de Deus, é quando a gente não quer saber de Deus de forma alguma, quando a gente não tem a crença no Senhor Deus, né? Quando a gente não acredita que Ele, que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador de nossas vidas. Mas todos os pecados que o ser humano comete aqui na terra tem perdão. Jesus nos perdoa, basta a gente ter um coração quebrantado. Então, se você erra, se você muitas vezes já cometeu algum pecado que você acha que é terrível, que não tem perdão, e você sente isso no seu coração,
Se achegue a Deus e peça perdão que Ele perdoa. Não se deixe enganar pelo inimigo. É o inimigo que coloca na sua mente, no seu coração, que você não tem perdão. Você tem perdão sim. Chegue a Ele diante de oração. Clame a Ele perdão, que Ele perdoa e ainda apaga o seu pecado, né? E lhe escreve uma nova história, que é isso que Ele quer para nós. Então, que a gente tenha a nossa vida de comunhão com Deus, na oração, na leitura da palavra, né? Porque nós necessitamos nos alimentar dessa palavra todo santo dia, para que ela venha nos fortalecer a nossa alma, o nosso corpo, a nossa mente, e nos dar vida, né? E venha nos libertar dos enganos do mundo, venha nos libertar das artimanhas do inimigo, que ele quer que a gente acredite, porque hoje em dia tem muitos falsos evangelhos aí no mundo, e o inimigo quer enganar as pessoas até com a própria palavra de Deus. Por isso é necessário que nós passemos tempo na presença, orando e lendo a palavra de Deus, que muitas das vezes a gente ora e Deus vai nos dar a resposta através da palavra. Então, meu irmão e minha irmã, não desista de orar, busque a Deus em oração o tempo todo, clame a Ele, tenha certeza, clame tendo a certeza que Ele está ouvindo o seu clamor, clame com a certeza de que Ele vai atender o seu clamor, que Ele irá, pois Ele é um Deus abençoador. Nós devemos buscar não só as bênçãos, nós devemos buscar o Deus abençoador, o dono das bênçãos, o que pode fazer e desfazer todas as coisas. É só Ele pode resolver o seu problema, só Ele pode resolver o meu problema, e Ele resolve todos os meus problemas, porque eu coloco tudo diante dEle, eu clamo a Ele, eu choro, eu jejuo, eu me consagro, eu busco a presença de Deus para que Ele venha me guiar e venha me trazer vitória e venha estar sempre comigo, que é o principal, porque de nada adianta querer só as vitórias, só as bênçãos e não querer o principal, que é o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo habitando em nosso ser. Busque a Deus, não desista de orar, bata que a porta vai ser aberta, peça que o Senhor Deus vai lhe dar o Espírito Santo. Basta ter fé e perseverança. Nós devemos ser perseverantes, como fala o título. A perseverança na oração e orar o tempo todo em espírito. Converse com o Espírito Santo como se você estivesse conversando com um amigo, né? Converse com Deus como se você estivesse conversando com um amigo. Em casa eu passo tempo assim. Quando eu estou sozinha, principalmente, eu estou o tempo todo conversando ali com Deus, né? Para o mundo isso parece loucura, mas não é, porque Deus está ali comigo e Ele está ouvindo a minha oração, amém? E muitas das vezes Ele responde até na mesma hora, né? Porque tem coisas que tem um tempo para acontecer. Então, que a gente persevere na oração, busque a Deus em oração o tempo todo, que Ele vai sempre ouvir o nosso clamor. E também eu gostaria aqui de agradecer a irmã lá do roteiro, né, que ela sempre compartilha os meus vídeos, né, acho que é a irmã Jaine, a irmã Jane, uma coisa assim, né, o nome dela, que Deus venha abençoar grandemente a vida dela, é a irmã Jane, se eu não me engano. Ela sempre compartilha os meus vídeos, que Deus venha abençoar grandemente a vida dela, né? E que fique, que eu vou orar por você. Deus abençoe a todos, amém? Querido Deus eterno Pai, obrigada, Paizinho, por mais essa palavra poderosa, Pai. Obrigada por nos fortalecer e nos animar todos os dias, por nos ensinar a buscar o Senhor em oração, por nos ensinar a insistir em orar, em perseverar, pois o Senhor está sempre nos ouvindo e nos atendendo, Pai. Que o Espírito Santo do Senhor esteja em nós, habitando em nosso coração, em nosso ser, nos conduzindo sempre a fazer a Tua vontade, nos conduzindo sempre a fazer o Teu querer, Pai amado. Que o Senhor venha abençoar a cada pessoa que está passando aqui nesse vídeo, a todos os inscritos, a todos que tiram um tempinho para ouvir essa palavra, né? Que o Senhor possa abençoar grandemente a vida delas, a todos que curtem, que compartilham, que o Senhor venha abençoar poderosamente a vida delas, que elas recebam as bênçãos do Senhor sobre a vida delas, Pai amado, e que a Tua presença esteja sempre a guiá-las
para o caminho certo, para o caminho da eternidade. Que a tua palavra venha estar sempre cravada no coração e na mente dessas pessoas, na minha mente também, para que nós não pequemos contra ti. Pai, que o Senhor possa levar saúde, paz, amor e harmonia para todos que estão clamando por cura, Pai amado. Que o Senhor possa levar vida abundante para todas essas pessoas, paz aos lares, as vidas que vivem com brigas e contendas, as famílias que vivem dessa forma, que o Senhor possa levar a paz, Pai amado, que o Senhor possa levar harmonia e amor no coração dessas pessoas, que o Senhor possa levar libertação para os que vivem viciados, que o Senhor possa levar cura para quem está clamando por cura nos hospitais. O Senhor é o Deus da cura, Pai. A tua palavra fala lá em Isaías que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades. Que essa pessoa venha ter fé e clamar ao Senhor pela cura. E que ela já receba a cura agora, já neste momento, Pai amado. Ó Senhor, atende o clamor dessas pessoas. A todos que estão batendo a porta do Senhor, que o Senhor possa atender. Que o Senhor possa dar livramento. Que o Senhor possa levar a paz. Que o Senhor possa levar a vida abundante. Pois o Senhor é um Deus que transborda em nossas vidas quando buscamos, quando nos dedicamos a viver a Tua vontade. Que o Senhor nos cubra, nos livrando de todo o mal, Pai, a nós, a nossa casa e os nossos. Que estejamos debaixo do Teu esconderijo, Pai amado, à sombra do Altíssimo, onde possa cair 1000 do lado das 1000 direita e nós não sejamos atingidos. E o Senhor seja sempre o nosso pastor, nos conduzindo a pastos verdejantes e nos guiando mansamente a águas tranquilas. Que o Senhor possa trazer sempre refrigério para a nossa alma, Pai amado. Que o Senhor possa trazer vida e paz e nos livrar do vale da sombra da morte. Que o Senhor venha nos ungir com a Tua presença para que a gente possa transbordar sobre a vida das outras pessoas também, Pai amado. Eu te peço e te agradeço, entrego todos em Tuas mãos, no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Amém.